Boa tarde, Moreira Lopes. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde e também àqueles que nos acompanham através das redes sociais. Falo diretamente da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Manhuaçu, na presença do Sargento Michael. Boa tarde, Sargento. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. E, Moreira, falando um pouco mais sobre o tema de hoje do Emergência 193, a gente vai falar sobre primeiros socorros em acidentes domésticos. Sargento, eu gostaria que o senhor começasse a falar como que pode identificar se um corte profundo ele pode ser tratado em casa ou requer um atendimento médico. Então, a situação de acidentes domésticos onde o ferimento ele é um corte e nós temos ali uma intensidade considerável de sangramento, o ideal a ser realizado, né, dentro de casa ainda como primeiros socorros, é que seja providenciado um pano limpo, né, e esse pano limpo ele tem que ser pressionado sobre o local, tem que ser feita uma pressão sobre o local para evitar o sangramento. Se esse sangramento continuar, ou seja, se ele persistir, eleva-se o membro. E mesmo após a elevação do membro com a pressão do pano ainda continuar o sangramento, nós fazemos uma pressão arterial, que seria o quê? Posicionar o dedo entre o músculo e o osso do braço e realizar ali uma pressão com o membro ainda elevado e o pano sobre o ferimento. Agindo dessa forma, possivelmente esse sangramento vai ser contido. E falando um pouco mais sobre esse trabalho, essa contenção, caso a pessoa esteja sozinha em casa e ela não consiga fazer esse trabalho, ela pode estar acionando alguma pessoa, algum vizinho, e a importância também de estar acionando o Corpo de Bombeiros ou o SAMU. Muito importante a sua pergunta, porque essas atitudes elas devem ser tomadas numa situação de primeiros socorros. De imediato, após a realização desses procedimentos, fazer a ligação para o 193 Corpo de Bombeiros, informando o que foi que aconteceu, ou também para o 192, que é o SAMU, né, explicando também o que ocorreu ali para que as equipes de emergências possam ser deslocadas para atendimento da situação. E falando um pouco mais sobre, a gente falou sobre essa questão de cortes profundos, um pouco mais de amputação, de pequenas amputações, dedo, orelha, quais que são as medidas que essas pessoas devem tomar e caso aconteça, o que elas fazem com essa parte que foi amputada para poder ver se consegue fazer essa recuperação desse membro? Embora seja difícil nós imaginarmos esse tipo de situação, né, é mais comum do que se imagina. Uma pessoa realizando alguma atividade, um trabalho doméstico, ou até mesmo uma porta empurrada pelo vento, a pessoa colocar a mão no local errado na hora errada, né? Pode ter ali a perda de parte do dedo, ou até mesmo situações que já ocorreram, até mesmo que em Manhuaçu, de pessoas serem atacadas por cães, né? Tendo ali perda da orelha, até mesmo do nariz. O certo a se proceder diante de uma situação como essa é pegar o membro amputado, né? Seja a orelha, seja a ponta do dedo, seja qual for o membro. Esse membro ele tem que ser colocado dentro de uma sacola plástica e essa sacola plástica colocada dentro de um outro recipiente com gelo e imediatamente conduzir essa pessoa até o hospital levando consigo o membro para que de repente possa ser feito o reimplante, né, desse tecido e tenha ali a completa recuperação. E qual que é a importância também dessas pessoas ficarem cientes desse trabalho que é feito pelo Corpo de Bombeiros também, mas por eles em primeiro momento dentro de casa? Essa dica também que você deixa para essas pessoas. Bom, nós temos que lembrar que todo tecido, todo órgão do corpo humano, ele necessita de oxigênio para que ele se mantenha vivo. Então, todos eles têm um tempo de resistência, né, fora do corpo. Então, ou seja, um dedo que ele foi amputado, ele tem um certo tempo que ele vai sobreviver sem ter ali perdas consideradas a ponto de ser rejeitado após o implante. Então, quanto mais rápido esse membro ele for levado e conduzido junto com o paciente para ser feito o reimplante, maior é a chance de recuperação. Então, assim que aconteceu o acidente, providencia, no caso, a contenção da hemorragia, como foi orientado, e o recolhimento do tecido ou do membro para que seja reimplantado. Sendo algo mais grave, que a pessoa não tenha condição de fazer esse transporte, ligue para o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível, informando a situação precisamente, o que aconteceu, qual é o estado da vítima no momento, para que seja feito o deslocamento o mais rápido possível da equipe para poder fazer o resgate dessa vítima e nós termos aí o êxito do reimplante do membro lesionado ou do tecido que foi, no caso, também lesionado.
E, sargento, falando um pouco mais sobre essa questão desses acidentes domésticos, a gente sabe que queimaduras são muito comuns. Como que as pessoas podem estar fazendo essa identificação, se essas queimaduras elas são leves, médias ou de um grau maior? Então, nós temos a princípio 3 níveis de queimaduras que são importantes serem observados, que é a queimadura de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura que ocorre onde a pele, a parte do corpo que é queimada, ela fica simplesmente apresentando uma vermelhidão e dor no local. Também é muito comum acontecer quando a pessoa vai muito na piscina, cachoeira, praia, e ela fica muito tempo exposta ao sol, ela fica com a pele toda do corpo todo vermelho, isso é uma queimadura de primeiro grau, né? Então, qual que é o tratamento? É simplesmente fazer uma hidratação do corpo e evitar, no caso, de ficar ainda se expondo mais no sol. No caso de queimaduras com fogo, esse tipo de coisa, colocar o membro queimado debaixo da água corrente e deixar ali por alguns minutos até que a dor amenize. No caso de queimaduras de segundo grau, que são queimaduras características aí que apresentam bolhas, com a presença de bolhas, vai ter vermelhidão, a presença de bolhas e dor intensa no local, né? Recomendação: nunca perfure as bolhas, mantenha ela do jeito que está, coloque a parte do corpo, no caso lesionada, debaixo da água corrente e deixe ali por alguns minutos até que venha, no caso, a diminuir a dor. O que pode ser feito? Dependendo da intensidade da queimadura, né, que são consideradas queimaduras graves, mais de 20% do corpo, né, recomenda-se que vá até o hospital para que seja, no caso, passado por uma avaliação médica e tenha ali os cuidados devidos pela parte médica. E as queimaduras de terceiro grau, que são queimaduras mais graves, essas aí já nós temos aí o cometimento até mesmo do tecido ósseo, queimando gorduras, nervos. Essa aí a pessoa geralmente, quando ela acaba sofrendo, no local ela não sente tanta dor, devido ali a parte dos nervos, das terminações nervosas terem sido comprometidas. Nesse caso também é necessário que a pessoa seja encaminhada para atendimento médico o mais rápido possível. E falar um pouco mais sobre produtos químicos domésticos. É frequente acontecer esse tipo de situação e como que essas queimaduras também interferem no corpo? Não, queimaduras com produtos químicos, elas acabam também ocasionando, né, porque as queimaduras elas são vários tipos, pode ser por abrasão, ela pode ser queimadura térmica ou queimadura também por produtos químicos. No caso de queimaduras por produtos químicos, o que deve ser feito? O tecido onde esse produto está, ele tem que ser retirado do corpo para evitar que o contato continue e, consequentemente, a agressão ela também continue. Então, retira-se o tecido. Se for produto em pó, faça a retirada dele utilizando uma escova seca, né, limpa, para poder retirar o excesso do produto que está sobre o corpo. E se for um produto líquido, a gente simplesmente retira o pano encharcado e conduz o paciente até o atendimento médico, identificando qual é o produto que realizou ali a queimadura do paciente, né, para que seja feito o atendimento adequado de acordo com o produto que causou ali, no caso, o ferimento. E, sargento, para encerrar, quais que são os principais kits de primeiro socorros que as pessoas têm que ter dentro de casa? O ideal é que se tenha uma luva de procedimentos, gaze, soro fisiológico, né, algum pano limpo, né, para caso seja necessário realizar aí algum tipo de contenção de hemorragia, algum antisséptico, álcool, enfim, são produtos básicos que se deve ter dentro de casa para poder realizar ali um curativo ou até mesmo a asepsia de algum local, no caso de um ferimento aí, para poder ser conduzido até o atendimento médico. É isso aí, Moreira. Terminando aqui mais uma edição do Emergência 193. Obrigado pela participação, sargento. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos à disposição. É isso aí, Moreira. Volto com você aí nos estúdios. Uma boa tarde para você e também para os ouvintes do Sintonia da Tarde.